O Manual de Ouro foi criado em 1990 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como OCDE. O manual foi criado para ser um padrão internacional da coleta e uso de dados em pesquisas sobre os fatores que ajudam e prejudicam a inovação dentro da indústria. A OCDE já contou com mais de 30 países que utilizaram o manual e fizeram suas próprias contribuições. O manual tem como objetivo ensinar como coletar e utilizar dados. Não apenas isso, ele foca também com a coleta e uso de dados, tudo isso buscando promover a inovação dentro das empresas de diversos modos. A empresa que é foco do relatório é a Porto Seguro. Ela foi fundada em 1945, quando os diretores acionistas e o diretor-gerente do Banco Bradesco se juntaram para formar a Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais. Inicialmente, a Porto Seguro operava na área de seguro e resseguro, em modalidades como fogo, automóveis e acidentes pessoais. Depois de um tempo, em 1976, a Porto abriu a Porto Seguro Consórcio, nesse momento iniciando as vendas de automóveis. A inovação da Porto Seguro continuou durante os anos. Em 1991, lançou diversos serviços e expandiu para outras áreas, como Porto Seguro Saúde. Com o passar do tempo, houve o rebranding da marca, que ela deixou de ser Porto Seguro e passou a ser somente Porto. As inovações da Porto não param somente na parte de seguros. Ela busca sempre inovar e uma das inovações ocorreu em 2020, quando tentou fazer a implementação de veículos elétricos, como por exemplo guinchos elétricos, assim demonstrando seu comprometimento com o meio ambiente. E não é apenas o meio ambiente que é importante para Porto Seguro. A Porto Seguro também recebeu, no mesmo ano que implementou esses guinchos elétricos, o selo Women on Board, graças à representatividade de mulheres no seu conselho. O próximo tópico que vamos falar é a inovação de produto. A inovação de produto pode ser definida como uma inovação que busca mudar o produto ou serviço que entregamos. Normalmente, quando mudamos o nosso produto, buscamos ou trazer um produto novo ou trazer uma grande melhora para produtos que já existem. As inovações de produto que podemos ter podem ser classificadas como as três formas: a incremental, em que há pequenas mudanças; a radical, em que há grandes mudanças; e a disruptiva, onde há mudanças que mudam completamente ou mudam de modo significativo o modo que o nosso produto é percebido ou as funções que ele traz. A inovação que busco trazer é incremental. Nessa inovação, utilizaríamos GPS e algoritmos para determinar a melhor rota que um prestador deve seguir para fazer o atendimento dos clientes. Os prestadores, normalmente, não seguem rotas perfeitas. Essa inovação busca usar algoritmos e GPS para determinar qual a melhor rota que deve ser seguida, assim fazendo com que os clientes sejam atendidos mais rapidamente, tendo um melhor atendimento, e que os prestadores fiquem correndo nas ruas por menos tempo, reduzindo a poluição. E não apenas isso, com essas rotas menores, teremos menores custos, maiores lucros e maiores oportunidades de investimento. O dinheiro extra poderia ser investido em ferramentas ou carros e teremos maiores lucros com os menores custos, pois haveria menos chance de carros terem quebras devido ao desgaste. A próxima inovação que vou trazer é a inovação de processo. Essa inovação busca, assim como outras, trazer novos processos ou melhorias em processos internos. Essas inovações podem ser, por exemplo, melhorias na entrega de serviço ou produto, levando em conta, obviamente, a mudança dos processos internos da empresa. Também, além da mudança dos processos, podemos mudar a entrega e os processos internos com equipamentos novos. A sugestão de inovação que busco trazer é o controle de inventário. Normalmente, quando os prestadores fazem atendimento, eles utilizam peças. Essas peças normalmente são compradas de modo considerado, que pode ser considerado desorganizado e sem um controle de custo, o que pode trazer problemas para o cliente e para os prestadores. A minha inovação busca ter um controle de inventário, onde teríamos peças que têm alta rotatividade, alta entrada e saída, e teríamos essa peça no nosso inventário. O controle de inventário contaria com a implementação de um departamento de TI, em que teríamos um banco de dados com as peças que temos no inventário, as que saíram
e as que costumam sair com uma grande frequência. Teríamos o controle de demanda e teríamos também o conhecimento de que peças estão tendo saída do nosso inventário. Também poderíamos, dentro dessa inovação, incorporar marketplace e lojas, onde poderíamos, por exemplo, comprar peças em marketplaces como o Mercado Livre, ou já ter uma certa conexão com lojas que estão especializadas, podendo também trazer menores custos e melhores preços, pois já estamos comprando de fornecedores que conhecemos a qualidade e que também temos já uma parceria. O próximo tema é a inovação organizacional. A inovação organizacional é bem interessante, pois essas inovações são normalmente implementadas dentro das empresas, embora não sejam limitadas a isso. Elas podem ser definidas como mudanças de métodos organizacionais ou na parte de gerência. Por exemplo, temos a inovações internas, que normalmente são focadas no ambiente de trabalho. Inclusive, é parte da nossa sugestão que fiz. Desses exemplos pode ser o coworking, onde as pessoas, ao invés de trabalhar de modo que pode ser considerado bem separado, elas trabalham junto, elas estão cooperando constantemente. Um outro exemplo é o peer-to-peer, que pode ser definido como com uma contribuição de pessoa para pessoa, e este é o foco da inovação que eu vou trazer a seguir. Um outro exemplo também pode ser uma mudança na gestão, do modo que gerimos pessoas, que são a essência do negócio. As inovações também podem ser externas. Um exemplo é a integração de universidades, ou a interação do modo que lidamos com, por exemplo, pessoas que não fazem parte diretamente da nossa empresa. A sugestão de inovação envolve peer-to-peer learning. Nessa inovação, ao invés de utilizarmos cursos, que a Porto Seguro já oferece, os cursos seriam não apenas os que ela oferece, mas também a transmissão de informação de prestador para prestador. Muitas vezes encontramos prestadores que lidaram com situações ou utilizaram informações que não estão contidas nos cursos, pois é inevitável que teremos, dentro da diversidade de equipamentos, de peças e de produtos que oferecem, temos algo que não está dentro do currículo. E com essas informações, eles conseguiram trazer um serviço que os outros não conseguiriam ou que teriam grande dificuldade. Com a minha sugestão de inovação, esses prestadores que têm muita experiência poderiam transferir todo esse conhecimento para novos prestadores ou para prestadores que não encontraram essas situações. Essas informações são obviamente relevantes, mas eu acho que a melhor parte, e a parte que eu considero mais importante, é que focaríamos em transmitir as informações, o conhecimento com eficiência, transmitindo apenas as informações que naquele momento foram úteis e que podem vir a ser úteis no futuro. Também há uma parte importante, que é a descentralização. As informações, se limitarmos somente às informações dos cursos da Porto, são informações centralizadas. Somente a Porto fornece elas e com esse peer-to-peer learning, essas informações seriam transferidas de funcionário para funcionário, trazendo também uma melhor cooperação e interação entre eles. Chegamos ao fim da apresentação. Eu acho que podemos terminar com o que aprendemos. As considerações finais que podemos trazer é que a inovação não se limita somente em investimentos em novos equipamentos ou investimentos em novos processos totalmente novos, investimentos em software. As inovações podem ser, de certo modo, obtidas com um baixo custo. Não precisamos investir em coisas avançadas quando podemos fazer pequenas revoluções dentro dos processos que já temos. Muitas vezes vemos que nas notícias que as empresas tiveram grandes melhoras e grandes mudanças, com investimentos grandes e com inovações que demandam muito tempo e que mudam muito o mercado. E eu acho que a principal mensagem que podemos obter é que as inovações podem ser obtidas em qualquer empresa e a qualquer custo, desde que haja o espírito, a vontade de inovar e a vontade de trazer melhoras para o cliente e para as pessoas que trabalham, trazendo inovações para as pessoas que trabalham dentro e fora das empresas.